Começa agora mais um programa de Frente com Elas pela Rádio Brazilian Times e claro, é uma satisfação chegar numa quarta-feira de manhã, acordar com aquela energia pulsando, porque a gente tem um encontro com você. Isso é motivador, porque é um programa que dá um tesão gostoso de fazer. E hoje nós vamos estar com uma pessoa que também cheia de energia, que está com um evento que está chegando aqui para Boston e eu não posso deixar você de fora das informações que vocês vão receber aqui. Fique com a gente, chama um amigo, chama a mãe, chama o vizinho, passa o link desse programa, porque vai ser um programa maravilhoso. Bom dia, Amora. Bom dia, Acorda, menina. Bom dia. Tô aqui, gente, enviando tudo para os nossos amigos, para as nossas audiências em todo mundo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Quero mais uma vez parabenizar a Rádio Brazilian Times por esse espaço maravilhoso e quero perguntar para você, você tem alguma história inspiradora, alguma história de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos? Fala com a gente, entre em contato com a gente, que a gente quer trazer você aqui para você falar, para você contar e para você inspirar. Tá bom? Como Cida Arruda, muito bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite de estar falando sobre sua vida, sua trajetória e também do evento que você é uma das aí à frente desse evento. Obrigada por você estar aqui. Obrigada eu, gente. Bom dia, bom dia. Eu não posso deixar, né, o alto astral acabar aqui em mim. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Olha que eu já assisti esse podcast algumas vezes. Eu falei, um dia eu vou estar lá e hoje estou aqui, né? Claro, obrigada que a pelo nossa convite. intenção é trazer pessoas que têm já uma história de vida nesse país, que não chegou aqui ontem, né? Não. Já está aí com uma trajetória para nos inspirar, caminhos que você traçou, que você pode mostrar para as outras pessoas que existem caminhos mais leves, com espinhos, mas talvez com flores também. Exatamente. Né? Porque não adianta a gente falar só das rosas. Não adianta mesmo. E olha que os caminhos que eu tracei, as lágrimas que eu chorei foram só minhas, mas valeu a pena. Com certeza. Bom, você é empresária e palestrante. Você é empresária do ramo da limpeza. Você tem uma empresa bem sucedida no ramo da limpeza e nós vamos traçar aqui um pouquinho da sua trajetória e também como palestrante falar como que você chegou aí nesse patamar da sua vida. Fale um pouco de onde você é, fala um pouco como que foi esse início de vida e por que você decidiu migrar para os Estados Unidos. Bom, eu sou de Goiânia, né? Eu tô aqui há 25 anos. Foi uma história bem complicada. O meu marido perdeu o trabalho lá em Goiânia, ficou um ano sem trabalhar. Eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava numa concessionária da Volks. E ele tinha um parente aqui, como todo mundo vem para cá, e eu mandei ele para cá. Falei, não, vai lá. Mas a intenção era 2 anos. Só que a gente foi pegar o visto, eu consegui o visto para mim, para minha filha de 9 anos. E meu marido, meu filho de 9 meses não conseguiu o visto. Oh! Uau! Really, that's that. Aí, 9 meses. 9 meses. Aí eu fiquei, meu marido veio pelo México, eu fiquei em Goiânia, eu falei, bom, eu não vou, eu tinha um trabalho, eu tinha uma casa, eu era estruturada no Brasil. Só que, passando 9 meses, o meu marido falou que não ficaria aqui sem mim. Ele já tinha vindo Já pelo México tinha e você vindo. ficou com seu filho lá. Filho e com a filha. Presta atenção, gente. Tá, fiquei com o filho e com a filha lá. Só que com 6 meses ele falou, não vou ficar aqui sem você, você vai vir. Qual foi minha saída? Mandei minha filha para uma excursão para Disney. Peguei meu filho, coloquei nos braços e vim pelo México. Uma criança de 9 meses. Você atravessou o deserto com a criança no colo. De Como que 9 foi meses. essa experiência? Olha, não foi nada fácil. Não foi nada fácil, mas lá começou a minha escola que eu deveria superar qualquer problema que passasse na minha vida. Foi difícil, eu peguei o meu filho, fiquei 7 dias para atravessar. Eu carregava o meu filho, porque naquela época não tinha aqueles macaquetos que você coloca a criança dentro, eu carregava ele no braço, mais 6 garrafas de Coca-Cola, PET, misturada com leite em pó e mucilon, e carregava água, amamantava ele. Não, foi assim, terrível. Hoje eu falo, meu Deus, será que eu passei por isso mesmo? 6 garrafas que era a mamadeira dele. Era porque eu amamentava, mas
não dava, no leite não era o suficiente. Então eu misturei o Só mucilon. o estresse ali, o leite já acaba, né? Já acaba. Misturei mucilon com leite e carregava aquelas garrafas, o meu filho no braço, e foram 7 dias para atravessar. Fiquei no deserto, em uma cabana com mais ou menos 15 pessoas, dormindo com meu filho dentro da minha blusa, em um carro de lixão no Ferro Velho, por esses dias, até a gente conseguir atravessar o deserto, que a gente atravessou numa expedition. Só que eu deitei atrás no banco e as pessoas puseram os pés em cima de mim para que eu pudesse ficar com meu filho deitado no colo, eu amamentando, ele não podia chorar. Foi uma coisa assim de aventura mesmo. É uma cena de filme. É, cena de filme. Às vezes as pessoas romantizam muito essa travessia hoje, porque muitos falam que não é a mesma coisa. Se você tem dinheiro, você pode vir mais confortável, mas não é bem assim, né, Cida? Não. É algo que talvez, se você fosse repensar, você não faria novamente, porque você acho que não tinha nem ideia do que você estava vindo a passar, né? Realmente a gente não tem ideia. É a mesma coisa de você sair de Goiânia, pegar o ônibus e ir para São Paulo. Então você pensa que vai para simplesmente mudar de cidade, mas é muito a realidade é muito dura. Eu não faria e não aconselho ninguém fazer, porque quando eu cheguei em Boston, que eu consegui entregar meu filho para o meu marido, eu desfaleci, eu realmente desfaleci. E eu tinha hematomas no meu corpo todo, meu seio estava todo empedrado, muito roxo. Muito estresse, muito estresse. Meu filho saía sangue pelo nariz todo o tempo, os olhos todo vermelho. Então foi assim, uma coisa de louco. Até então você tinha que se manter forte, né? Tinha. Porque é um instinto materno, proteger a criança, proteger o filho. Né? Exatamente. Eu tinha foi que uma ser. leoa, né? Fui mesmo. Foi aí que eu realmente aprendi que a gente não deve desistir daquilo que você quer. Que história inspiradora. Vocês estão ouvindo, né, gente? E como que foi após você veio com toda essa dificuldade, mas com esse poder sobrenatural de mãe, de superação, que só as mães têm. Como que foi esse processo de recuperação psicológica para você iniciar essa trajetória de vida que você tem hoje? Eu acho que eu não tive esse tempo, porque chegando, eu fui morar num apartamento que meu marido estava de help, a gente dormia num colchão atrás do sofá, um colchão de solteiro, eu, a minha filha e meu filho, nós 4. Aí a gente ficou de help algum tempo em Marlboro. E depois eu saí, a gente conseguiu um apartamento em Fall River. Então meu marido deixou a gente em Fall River, nós 3, e ele tinha que sair às 4 horas da manhã para trabalhar em Wayland. Eu fiquei com um apartamento sem luz. Não, eu tinha luz, mas não tinha água quente, não tinha gás. Então eu falo que aquela história era uma casa que tinha tudo, né, mas não tinha teto. O meu tinha teto, mas não tinha nada. E eu fiquei com meus filhos lá dentro, passando por uma dificuldade bem grande, porque não tinha dinheiro. Meu marido tinha dinheiro, mas a gente não sabia comprar. E ele saía às 4 da manhã, chegava às 11 da noite. Quando você veio sem saber inglês, sem nada? Eu não falava hi nem bye. Nem você, nem ele? Ninguém. Com 2 crianças? Com 2 crianças. Aí, um dia eu passeando numa loja da Burlington, né? O meu filho começou a brincar com uma menina da mesma idade dela e eu ouvi, eles estavam falando português, mas português de Portugal. Foi como se tivesse aberto uma abriu porta o da céu esperança. pra mim, né? Aí, essa mulher, que eu tenho, assim, a maior gratidão por ela, a gente começou a conversar e ela foi na minha casa, porque ela era minha vizinha, por então. Ela entrou, não tinha nada, a gente dormia naquele colchão de solteiro. Eu dava banho no meu filho, a gente foi no Walmart, comprou um fogãozinho daquele de camp. Eu esquentava ali com querosene. Olha o perigo, gente. Dessas casas a gente não tem nem noção. E a hora onde que eu dava banho nele, e a gente tomava banho nesse frio de outubro, assim, que nós pegamos lá, nesse frio, na água fria. E comendo, eu já comprei salsicha de cachorro, aquelas grandonas, que eu falava, poxa, olha que tamanho, pensei que era um salame pra gente, né? Eu comprei aquilo, comprei muito feijão doce. Eu sofri demais, gente, não foi fácil a minha história, não foi fácil. Mas mesmo com tudo isso, você não se abateu, você não desistiu. Eu não tinha tempo. Eu sempre falei, eu não tive tempo de sofrer, de reclamar.
Não, de nunca amaciar E esse hoje sofrimento. você está aqui, E né? hoje eu tô Para aqui. contar essa história. Exatamente. Então, voltando para o início da sua carreira profissional, vamos voltar lá para Goiânia. Uhum. O seu primeiro trabalho, o seu primeiro cargo foi como recepcionista. Recepcionista. Correto? Correto. Como é que essa experiência de recepcionista moldou a sua vida profissional aqui? O que você pôde trazer de lá para cá que você começou a aplicar? Olha, eu falo que eu nasci uma empreendedora de berço e eu sou a improvável, porque eu sou de uma família de 14 filhos. Uau. Meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. E eu fiquei naquilo, eu nunca tive oportunidades, mas eu sempre gostei demais de cursos. Eu fazia tudo quanto era cursos no Senac, eu fazia tudo quanto era curso. Eu já fiz até curso de crochê, meu marido não acredita, mas eu já fiz. Aí eu comecei a trabalhar de recepcionista. E eu trabalhava numa concessionária da Volks. Eu sei se você conhece, eu vou falar até o nome, da Belcar. Se é de lá, você conhece. Muito famosa. Trabalhei na concessionária Belcar por vários anos. Então, eu comecei como recepcionista e eu saí de lá como chefe de departamento financeiro. Já Uau. com a visão empreendedora. De empreendedora. recepcionista virou chefe do departamento financeiro. Com 20 e poucos anos, eu era chefe do departamento financeiro. A Belcar tinha na faixa de 700 e poucos Em funcionários. quanto tempo você trilhou essa jornada de recepcionista a chefe do departamento Olha, eu vou te financeiro? falar que tudo na minha vida é muito rápido. Eu não demorei 1 ano e meio. Uau. Porque tudo que eu faço bem feito. Sabe, eu sou muito detalhista, eu presto muita atenção. Então, se eu entro... Capricho, né? Capricho. Então as pessoas começaram a ver Aí os seus já resultados, começaram sua a postura. ver meu resultado. E o que eu te falei, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a querer crescer na empresa. Porque eu sempre gostava de ver aquelas mulheres bem arrumadas, sabe? Eu falei, eu quero isso para minha vida. E foi o que eu consegui. Saí de lá com o chefe de departamento financeiro, trabalhei na Belcar por 9 anos. Aí eu peguei um estresse, porque era muita coisa, eu era muito nova para mandar naquele tanto de homens, sabe? Muita responsabilidade. 4 anos. Só que aí eu saí, logo em seguida eu fui para a NASA, também, que é uma concessionária da Volkswagen. Ela é muito grande em Anápolis, mas tinha uma base lá em Goiânia. Lá vai eu de novo, começando. Qualquer lugar, eu tive 3 empregos na minha vida. Um de vendedora, quando eu era bem novinha, em loja. Outra, quando eu mudei para São Paulo, eu trabalhei também como recepcionista em uma fábrica de máquinas de café expresso. Comecei também como recepcionista, terminei, só tinha o chefe abaixo de mim, só o dono. E essa em Belcar, lá na Belcar. Depois eu saí e vim embora. Que interessante. Bom, 25 anos, você já tem aí um comportamento empreendedor desde a sua adolescência, seus primeiros passos na sua carreira de trabalho, passou por toda essa trajetória de travessia que foi algo bem desafiador na sua vida. Bastante. Né? Aí você chega nos Estados Unidos e começa a trabalhar aonde? Na limpeza, Como help? como help. Como foi esse início e conhecer essa realidade? Como foi receber essa experiência? Traumatizante. Essa é a palavra, traumatizante. Porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos e a primeira coisa que eu fui ver meu marido trabalhar no part-time. Quando eu vi ele, com aquele vecchio de costa, gente. Clássico. Quis voltar para trás. Eu quase eu falei, meu Deus Que eu do tô fazendo céu, o aqui? que eu tô fazendo aqui? Só que eu abandonei a minha casa, vendi meu carro, abandonei meu trabalho. Eu simplesmente limpei as lágrimas e falei, é aqui que eu estou, aqui que eu vou ficar. Como se você tivesse queimado todas as pontes. Queimado. Não tem como voltar. Eu tenho que superar e Exatamente. passar por isso. E eu vim pra cá com um sonho, que era de ter uma casa no Jaó. É bom falar com Goiânia porque conhece tudo, É um né? ótimo bairro. Tá, eu vim pra cá com um sonho. E eu falei, já que eu estou aqui, eu vou ter a minha casa no Jaó. E com esse foco de ter a casa no Jaó, eu fui trabalhar de help um dia para uma mulher. Eu morando em Fall River, vim trabalhar em Frame. Gente, essa mulher me humilhou tanto, mas tanto, que eu falei, eu nunca vou deixar que nunca vou fazer isso com outra pessoa, porque eu limpei todo o banheiro, sabe? Aí eu pedi para ela checar o banheiro, ela pegou aquele pozinho, o Ajax, jogou todinho assim no banheiro, tamanho dessa sala, e mandou limpar de joelho. E eu nunca mais voltei a trabalhar com essa mulher, mas
Depois disso, eu tive que começar a trabalhar na limpeza. Comecei, mas com 1 ano eu tinha minha própria empresa aqui de limpeza Foi de casa. então, do tempo que você iniciou o seu processo de conhecer esse novo trabalho e desenvolver esse trabalho, você montou a sua empresa com 1 ano. Com 1 ano, falando através do dicionário. Então não tinha desculpa. Não tinha tradutor nessa época celular, né? Eu não tinha desculpa, eu não tinha opção. Eu tinha 2 crianças para cuidar. Eu tinha o meu sonho, que era ter minha casa no Jaó. E olha, gente, eu construí a mansão que eu quis no Jaó e nunca morei lá. Uau. Tá, continua lá. Mas tá lá o seu sonho. Tá lá foi meu sonho, concretizado. mas tá eu lá consegui. como testemunho. Tá lá como testemunho. Comprei um lote, paguei o lote de prestação, mandei fazer contratei um engenheiro, fez todos os designs que eu queria, copiando as casas aqui. Cheguei, construí a casa que eu quis, dos sonhos. Aí Certo. depois disso eu fui ficando. É inspirador porque muita gente tem essa barreira. Eu não tenho inglês, né, Denise? Eu não tenho inglês, eu não sei. E olha que você fez isso, não tinha Google Tradutor. Não tinha nada. né? Você disse que você usava o dicionário. Dicionário. Como que era Dicionário em essa papel, temática? gente. Que coisa Porque linda. quando você chega para um americano e vai apresentar o tradutor, tem uns que assustam hoje. A realidade, Assusta. gente, não é brincadeira Não. isso que eu tô falando, tá? Quando a gente chega com um tradutor para alguém que não tem essa intimidade, eles olham assim e falam, não, é o tradutor, tal. Uhum. Alguns aceitam e outros não querem nem conversar saber. com você. Como que era isso com o dicionário? Eu- Agora eu tô curiosa. Eu pegava uma caneta, uma marca, né? Anotava as palavras que eu queria e chegava para qualquer pessoa e mostrava. Ficava apontando o dedo. Foi assim. E como que eles te tratavam nessa iniciativa? Olha, eu tenho 3 anjos na América para que eu mudasse a minha vida. E limpando casa, eu fui trabalhar na casa de uma senhora que eu descobri que ela falava espanhol. Aí qual que Benção, era a minha Portunhol. jogada? Era portunhol, porque eu entendia, é engraçado, o brasileiro entende espanhol, mas espanhol não entende, É verdade. não entende. E eu descobri, aí eu comecei a fazer a casa dela por último e ela começou a me ensinar um pouco o inglês. E eu vou te falar, eu tenho muita facilidade para línguas, descobri isso aqui, tá? Foi muito. Através de desafios, né? Porque se Desafios. você não tivesse se colocado num momento para se desafiar, num ambiente, né, num ecossistema de desafio, você não teria nem desenvolvido essas competências e sequer descoberto que tinha esses talentos. Não. E com 1 ano, aqui exatamente 1 ano, eu tinha minha própria companhia de limpeza. E é preciso ter ousadia. Tem. Não, Com quantas casas você iniciou a sua companhia? Só pra gente dar um up nas pessoas que estão aí. Muitas ainda sofrem o que você sofreu. Exatamente. Há 25 anos atrás você sofreu isso, mas a gente acompanha, assim, as redes sociais, os grupos de WhatsApp e constantemente meninas que estão chegando, até mesmo que já moram aqui, ainda vêm sofrendo esse tipo de humilhação, né? Com quantas casas você iniciou esse seu objetivo de empreender? Com 5 casas, porque nessa casa dessa senhorinha que eu tava, eu comecei a pentear o cabelo dela, a fazer a unha dela, porque o que eu queria? Ficar mais tempo lá com ela para aprender o inglês. A filha dela, com curiosidade de saber quem eu era, ela um dia me encontrou, me esperou lá e ela me deu a casa dela, a casa da filha dela, me deu a família inteira para trabalhar. Você tá vendo? Você não foi paga para isso. Não. Mas você andou milhas a mais. Exatamente. Muitas vezes a gente começa a andar algumas milhas a mais, mesmo não recebendo por isso, mas o valor que tem isso é sobrenatural aquilo que você imagina. Exatamente. Foi o que eu fiz, esse detalhe. Essa família me legalizou aqui. Por causa que a mãe dela apaixonou por mim de uma forma, porque eu cuidava dela. Ela morreu, eu fiquei cuidando dela durante a velhice. Eles me legalizaram aqui, pagaram todo o meu processo. Quando eu consegui ter dinheiro para repagando eles de volta, eles me deu $36 mil a minha legalização com os meus filhos aqui e meu marido. Quando eu limpava a casa dela e o escritório dela, e eu falei que eu não tinha condições de pagar aquele dinheiro todo, né? Quando inteirou $12 mil, porque eu pedi para eles descontando a metade, que eu não tinha dinheiro para pagar o resto, ele me chamou na sala e eu mostrei, ele pediu para ver o green card, eu mostrei o green card para ele e ele falou que a minha dívida estava paga naquele dia.
Uau. Glória a Deus, hein? Existe gente boa. Arrepiante. É Uau, arrepiante. que coisa maravilhosa. O nome clássico para isso chama excelência, na minha opinião. O nome moderno é over delivery, né? É quando a gente faz sempre um pouco a mais. E não é por um intuito unicamente egoísta, porque você queria servir, mas você queria aprender, mas você não tinha noção do que aquilo ia trazer para você. Nenhuma. Além disso, você não sabia para onde isso ia te levar. E o seu serviço de coração trouxe uma bênção gigantesca que alcançou a sua família. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. Eu costumo falar para todo mundo que o dinheiro é bom, mas o dinheiro não paga tudo. Tá? Não paga tudo. Que coisa maravilhosa. Interessante. Você está falando sobre pessoas que desencorajaram você no início com atitudes. Teve alguma coisa específica que alguém falou para você para desencorajar você dos seus sonhos quando você chegou aqui? Várias vezes. Várias vezes as pessoas falaram, não, o que você está fazendo? O que você... por que você não vai embora? Por que você não larga? Eu já tive pessoas até agora, num pouco tempo, falar para mim desistir do que eu estou fazendo agora, porque eu tô velha. Mesmo agora? Mesmo agora, falando Sério? porque eu tô velha, que isso não era para mim. Eu tô falando já da área da internet, né? Mas Deus é tão bom que Ele põe as coisas na vida da gente no momento certo. E graças a Deus é uma parcela ínfima das pessoas. Exatamente. Né? E eu sempre tive foco em tudo que eu quis na minha vida. Eu quis formar os meus filhos. Eu consegui formar os meus 2 filhos na faculdade que eles quiseram, com o curso que eles quiserem, saindo da faculdade sem dever um centavo, limpando casa, fazendo consórcio de dinheiro para pagar a faculdade Isso deles. é um alcance, é uma coisa tão incrível nesse país, porque até os próprios americanos, quando Não saem conseguem. da faculdade, eles têm geralmente um empréstimo. Uma dívida Uma enorme. dívida que Pra eles- vida. É pro resto da vida. É igual uma casa. Exatamente, eu consegui formar meus filhos. Ainda falando de business, então você estudou business aqui também. Na verdade, o business que eu estudei, eu falo que o inglês que eu aprendi, o business que eu aprendi aqui foi street business, Sim, né? sim. Porque tudo foi a necessidade. Eu até brinco com as pessoas, que quando as pessoas chegam aqui, eu sempre apresento a Nice. Aí as pessoas falam, mas que Nice é essa? É a necessidade, tá, gente? Então, Eu já queria trazer a Nice. Eu vou escrever isso, gente. sério! Eu falo, gente, eu quero te apresentar a primeira coisa, a Nice. Mas qual que é a Nice? É a necessidade. Agora pega quem quer. Eu sempre falo, gente, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, eu nunca tive tempo para arrumar desculpa na minha vida, tá? Eu foquei que eu queria formar os meus filhos, eu formei meus filhos, eu foquei que eu quis comprar minha casa no Brasil, eu foquei. E eu tenho infinitamente a mais do que eu quis fazer. E tudo Correto. foi E bem. além de empreender, você tem outras paixões. Tem. Né? Você tem paixão por academia, Faço. você é escritora, você é palestrante, a gente vai falar já Tem um sobre programa essa no- parte. no- A gente no tem um canal no YouTube. YouTube, certo? Tenho. Fala um pouquinho do seu canal no YouTube. Bom, gente, esse canal no YouTube, ele começou, como tudo que eu faço, eu sempre penso nos outros primeiros. Porque quando eu cheguei aqui, deu para vocês perceberem, eu não tinha informação nenhuma. E quando eu comecei a ver as dificuldades das pessoas à minha volta, eu vi a dificuldade delas e eu não queria Daquilo que você também que passou. eu passei e eu não quis que elas passassem. Então eu vi a dificuldade delas em informações, principalmente informação de um advogado, informação de um contador, informação de um seguro. E eu comecei, falei, poxa, eu vou fazer uma live. Veio a pandemia, eu fiz uma live com a minha própria irmã, que ela veio passar uma coisa aqui. Eu falei, vou fazer uma live com ela contando as dificuldades da pessoa chegar aqui nos Estados Unidos e não saber fazer nada. E foi assim, um estrondo. Eu ganhei 5 mil followers num dia. Uau. Aí depois eu fiz uma live com uma amiga minha que é dona de schedule, para ela contar o problema de você conseguir uma pessoa que não sabe trabalhar. E já foi. E depois, vendo as dificuldades da quantidade de pessoas que chegou aqui, eu criei um curso. Gente, aonde que veio na minha cabeça? Treinamento para ensinar pessoas a limpar a casa. Uau. Aí eu comecei a treinar essas meninas de graça nas igrejas. Eu montei todo um sistema, eu fiz tudo, assim, os produtos, véquios, ensinar essas meninas, porque eu não aguentava ver o sofrimento delas entrarem nas casas sem saber fazer nada. Sem saber o inglês, E não conhecer sem produto. saber o produto, Nada. fazendo muitas ali coisas erradas, e aí no final não recebe nada, Nada. né? Porque tem que pagar o É. prejuízo.
E eu comecei a ensinar na pandemia. E foi através de informações que eu cheguei na internet, sem pensar também. Eu sempre pensei em ajudar. Porque os cursos que eu dei até hoje foi de graça. É um serviço que foi voltado para a comunidade, você identificou a dor, criou a solução, Para todos. né? E fez essa solução acessível para as pessoas. E qual é o nome do seu canal, se as pessoas quiserem te encontrar, saber mais sobre esse projeto lindo? Tá, olha, tá Cida Arruda, @oficial, você encontra embaixo, tá canal Conectando Pessoas. Tá no YouTube, tá canal Conectando Pessoas, mas vai ser Cida Arruda, @oficial primeiro, porque todo mundo já me conhece como Cida Arruda. E aí depois, com mais informações, eu entrevistando uma advogada, lançou o evento. Falei, poxa, é só informações, a minha vida foi só pensando em passar informações para os outros. Mas isso sempre volta. eu acredito que a lei do retorno, né? Deve ser. A lei do retorno, ela é muito justa. A lei da semeadura. É a lei do retorno, a lei da semeadura, como a Amora falou, ela é muito justa. O que você planta hoje, você colhe amanhã. E o que você está colhendo é o que é apenas a plantação que você está fazendo ao longo da sua carreira, da sua vida, né? Do seu testemunho e da sua trajetória que você tem feito para as outras pessoas. Então, Deus te abençoa de várias formas. E uma forma de ser abençoada é colocando pessoas que vão te, como se diz, fazer você subir a cada dia mais. Exatamente. Né? Mesmo, claro, a gente vai encontrar as pedras nos caminhos por aí, dizendo que a gente é incapaz, que a gente está velha, que a gente não tem formação suficiente, que a gente está num ambiente que não é da gente. Embora não tenhamos, não escutemos, né? Vamos ser surdos, muitas vezes ser surdos. Ainda bem que o ouvido você entra para um lado e sai para o outro, a gente porque deixa. Muitas pessoas que criticam, na verdade, querem, Está não fazem um mínimo que deve, E, né? na que verdade, você se a faz. gente olhar para essas pessoas como os nossos desafiadores, os nossos treinadores, a gente acaba descobrindo que eles são os nossos maiores incentivadores. Que são os haters, que são as pessoas que não acreditam, que acham que a gente tem que carregar a mesma experiência, o mesmo peso da cruz que eles carregaram, né? Isso é uma inspiração, depende de como a gente vê, né? Exatamente. O que a gente faz com isso. Cida, No meu caso, eu sempre aprendi que eu devo... A pessoa me desafiar é bobeira, porque desafio para mim se torna oportunidade. Eu sempre falo isso na minha casa, nos meus filhos, para todo mundo. E porque eu nunca tive a opção de não fazer. Então, todos os desafios se tornam oportunidade na minha vida. interessante, Cida, muito forte suas palavras e assim, é um incentivo pra gente. Eu tenho, vou fazer 5 anos dos Estados Unidos. Eu não passei por todos os caminhos que você passou, mas diferente, eu também tenho as minhas barreiras psicológicas, emocionais e também profissionais. E cada um tem diferentes barreiras, né? Então, a gente coloca o seu exemplo de vida. Se você, com tudo que tinha que ter para desistir, não desistiu, quem sou eu para desistir? Eu não tenho nem o direito de pensar em desistir. Presta atenção. Certeza. Tá? Nós estamos já com 30 minutos de entrevista, Cida. Rapidinho, Passa viu? rápido, né? Você viu que o negócio aqui voa. Muito obrigada às pessoas que estão nos acompanhando. Irlanda Braga, Cristina Almeida, outras pessoas que entraram aqui nos cumprimentaram. Obrigada, Maurício, que está aqui. Jéssica, que nos auxilia. E todas aquelas pessoas que estão compartilhando aqui essa entrevista e que vão assistir aí também quando ela estiver nos nossos canais do YouTube e também através da Rádio Brazilian Times, né? Obrigada ao Brazilian Times que está abrindo as portas para trazer oportunidades de empreender. Falar da sua história é também uma forma de empreender, de dar exemplo de crescimento para muitas outras pessoas que têm essa vontade latente no coração, só falta coragem. Exatamente. Falar em coragem, você não falava inglês mesmo, você acabou de dizer que foi aprendendo na rua, na sua vivência. Quando você sentiu segurança, tem quanto tempo mais ou menos você sentiu segurança de falar inglês? E o que você diz sobre isso para as pessoas que estão hoje com toda essa tecnologia buscando empreender
e que não coloca prioridade no aprendizado do idioma? Eu acho que é falta de interesse, tá? As pessoas que realmente querem, elas fazem. Olha, o inglês é uma barreira, mas a pessoa tem que acreditar, ela está aqui, ela precisa de aprender o inglês. E quando foi que realmente mudou? Eu fui fazer uma estimation numa casa, a mulher quis me humilhar muito, sabe? Ela olhou para mim, ela pediu para que eu usasse um produto, eu falei, eu não trago esse produto para casa, mas se você comprar, a gente usa. Ela olhou para mim e falou assim, vocês são um bando de imigrantes indocumentados, vocês vêm para cá, vocês têm que fazer o que a gente quer que vocês façam. Filha de brasileiro, nascida aqui, mas não falava português, ela era terrível. Essa mulher quis me humilhar muito e eu peguei e falei para ela que dia meu inglês saiu de uma forma que eu nunca imaginei, tá? Aí eu peguei falei para ela que eu falei assim, eu sou tão americana quanto você, querida. Eu lembrei que eu falei desse jeito para ela. E eu não vou limpar a sua casa. Você limpa a sua casa. Ela falou, quem que você acha que você é? Eu falei, sim, pois é. Meu nome é Cida Arruda. Eu estou aqui para tentar te servir, mas já que você não quer, você limpa a sua casa, sua horrorosa. Porque a mulher era muito feia, tá? Aí eu falei que ela ugly. Eu chamei ela de feia mesmo. Aí eu peguei e ela falou, mas meu marido é advogado, ele vai entrar em contato com você. Eu falei, ótimo. Great. Que manda, porque você está me discriminando por eu ser imigrante, mas eu sou tão americana quanto você, minha querida. E eu já tinha minha cidadania. Depois desse dia eu falei, quer saber, eu não levo desaforo para casa nunca mais. E não levei. E desenrolou o inglês. Os ingleses apareceu que eu não sei de onde, tá, gente? E outra coisa. Já estava na sua cabeça, Exatamente. Você estava com medo de falar, né? Exatamente, mas e outra coisa que eu fiz, eu tirei toda a televisão brasileira. Eu assistia Dora, ABC, eu li aquilo, eu via de cor e salteado. Então eu via a necessidade, então eu me bloqueei para o português. E tudo que eu quis focar era no inglês. E quem era a Cida antes desse processo? Surda e muda e cega. Porque quem não sabe inglês é surdo, mudo e cego. Eu falo isso. Quem era a Cida antes do inglês e quem é a Cida depois do inglês? Não, a Cida hoje, tipo assim, é que eu falei, eu não tenho problema, pra pessoa tentar abaixar minha autoestima, ela tem que trabalhar muito, tá? Então ela não abaixa mesmo meu autoestima. Então a Cida hoje é a pessoa que, se eu imagino, eu conquisto. Tá? Eu não tenho medo de viajar o mundo, porque é uma coisa que eu faço. Eu viajo o mundo hoje. Eu amo viajar. Então eu quero isso pra minha vida. E eu não tenho medo, eu chego no país que fala espanhol, eu falo espanhol e inglês com eles. Eu chego no país, como eu já fui, que só fala francês, mas a gente desenrola no inglês. Então eu senti liberdade. Então eu sou uma pessoa livre. Eu faço aquilo que eu quero, da hora que eu quero e como eu quero. É bem assim como tem uma marca muito famosa que diga simplesmente faça. Faça. Simplesmente faça. Mas te empodera, né? Te empodera, exatamente, estuda. Você dominar o idioma, onde você empreende, aonde você mora, aonde você tem projetos de crescimento, de desenvolvimento, te empodera. Não, muito, né? muito. Faz você abrir Liberdade. as portas dos desconhecidos. Quantas portas estão fechadas na nossa frente, destrancadas, e a gente não abre porque a gente não sabe incapaz. ler o escrever. inglês. E falando sobre inglês, uma coisa que também tem um peso incrível na sua jornada de empreendedora é a parte financeira, né? Porque você, como uma empreendedora, você não só cria, mas você gere os seus business, né? E você trata de todas as finanças da escala, de aumentar, de gerir pessoas, de gerir principalmente finanças, né? Você fez alguma coisa específica, alguma consultoria, mentoria? Como é que você fez? Não, naquela época não tinha consultoria, não. Tinha o QuickBook. Eu comecei a trabalhar, aprendendo o QuickBook. Eu ficava Você mexendo. mesmo fazia? Eu fazia toda a minha contabilidade. Gente, isso é tão complicado. Não, eu fazia todo. Eu aprendi o QuickBook. Primeiro eu peguei o básico, depois eu peguei o outro. Eu aprendi aqui tudo sozinha, porque como eu tinha essa noção no Brasil, é o que eu falo. Gente, aprende.
estude, não importa qual seja a sua formação, mas aprende aquilo que você precisa saber, pelo menos. E eu peguei o QuickBook e fui aprendendo. E eu fiz, olha, foi por vários anos eu fiz minha própria contabilidade, por vários anos. Hoje não, hoje eu já estou, graças a Deus, eu tenho uma secretária que toma conta disso tudo. Eu tenho as pessoas já que me ajudam. E quando eu descobri que você não dá conta de fazer tudo, só você não é insubstituível, a vida também fica mais fácil. Você teve o conhecimento que se você delegasse, você cresceria mais. Com E foi certeza. o que aconteceu. Aproveitando já o gancho, você está falando de gestão financeira, a gente está falando de inglês, a gente falou também de construção aqui, né? Lá no Jaó. By the way, você me deu uma ótima ideia. Tá vendo? Os goianos aí sabem do que a gente está falando. Vamos já deixar aqui um moizinho para você, que precisa aprender mais de inglês, que precisa sair da caixinha, porque na verdade a caixinha nem existe, né? Então, só na nossa cabeça. A gente que cria pra gente ficar contido lá dentro. Então, gente, não existe caixinha. Você tá precisando fazer inglês, tá precisando destravar, fala com a Bramérica English School, que tá lá em Lowell, né, Denise? Isso aí. Qual o número da Bramérica? 978-955-1054, matrículas abertas para agora 14 de outubro. Tá? Vocês ouviram aqui o testemunho de uma grande empreendedora do que é ser sem inglês, do que é ser com inglês. E falando de finanças ainda, você que precisa de uma gestora financeira, de uma mentora financeira, para também destravar você nos números e nas suas finanças do seu business e das finanças pessoais, suas e da sua família. Fala com a Síbia Keila, Mentoria e Finanças. Síbia Keila, vai lá no Instagram e procura Síbia Keila com Q, tá bom, gente? Ela é mentora financeira, ela não tá aqui hoje, ela faz parte aqui do nosso quadro e ela vai ajudar com certeza você. E ainda falando de construção, vamos aproveitar o gancho. Porque aqui tem tudo completo. Aqui é literalmente lugar do network. Você que precisa de assessoria nos permits para sua construção, você que precisa de gestão de construção para o seu flip ou para a construção da sua casa nova ou para investimento, fala com a Cubo Building Consulting. Cubo Building Consulting. E o número que você já está querendo aí anotar é 617-410-6939. 617-410-6939. Né, Denise? Com certeza. E aí, ter bons profissionais com qualificação que vão te atender aí com alto valor e valorizar o seu tempo e o seu dinheiro. Cida, vamos lá. Você está empreendendo também como palestrante. Tá vendo? Esse é um dos projetos que tem acendido aqui esses últimos meses, a sua ocupação, a sua mente. Qual é o nome do evento? Primeiro vamos lá do início. Como surgiu o processo de fazer esse evento para brasileiros aqui nos Estados Unidos? Bom, foi quando eu comecei a fazer a live. Eu mandei uma mensagem para uma advogada lá, né? E foi a primeira pessoa famosa que eu entrevistei. Quando ela aceitou, eu falei, poxa, já tô ficando bem, né? Já tô subindo aqui. Aí eu conversei com ela, falei assim, poxa, mas eu já tava, olha só, tanto que eu sou doida, eu falo que minha cabeça ela não para de funcionar. Aí eu, entrevistando essa pessoa, eu falei assim, a senhora viria aqui em Massachusetts para poder dar uma palestra? Eu pensei nas minhas funcionárias, porque elas não tinham dinheiro para pagar uma advogada de imigração. Ela falou, claro, eu posso ir dia 7 de outubro, que foi o ano passado. Só que aí, a hora que ela falou, claro, eu já pensei de eu levar um contador, eu já arrumei uma turma. De uma palestra que eu pensei na igreja, já virou um evento. Tá? Aí eu falei, poxa, então vou aproveitar. E nisso, eu sonhei com esse nome. Eu fiz o primeiro Poder da Conexão em outubro, 7 de outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora. Não tinha essa onda de eventos que tem hoje. Network, de mentorias, não tinha. Né? Mas o Poder da Conexão, ele é um evento diferente. A gente não está lá para fazer um palco de vendas. Todas as pessoas que estão lá, claro, dão mentoria. Mas lá no palco, ela vai te dar conhecimento. Depois, com o QR Code, você pode sentar, você pode conversar, você pode comprar. Mas no palco, a gente não faz um palco de vendas. A gente faz um palco de conhecimentos. Porque tudo que eu faço é baseado naquilo que eu passei.
Então é um evento que as pessoas têm a certeza de que elas vão trazer de volta para casa trazer conteúdo aplicável. Exatamente, informação valiosa. Eu acho que virou os eventos hoje, não é de um nem do outro, virou um palco de vendas daquilo que passa e não entrega. Como uma boca de funil. Exatamente. As pessoas vendem, mas não entregam. Porque elas vendem muito. Isso já está para acabar. Uma vez. Tá, exatamente, só que isso já está para acabar. E eu quero que o Poder da Conexão seja de imigrante para imigrante. Então, as pessoas que vão lá, eu quero que elas aprendam, que ela passe aquilo que elas passou. Porque todas as pessoas que estão lá em cima passaram por um problema, entendeu? E são pessoas que realmente estão lá para ajudar as outras pessoas. E, voltando à sua pergunta, por que eu me tornei uma palestrante? Eu vou fazer isso como profissão. Uma, que eu já não estou tão novinha mais. E outra, a minha história de vida, eu descobri que ajuda outras pessoas. Com certeza. Começou a ajudar várias mulheres. Hoje eu saio na rua, quando as pessoas me encontram, ela fala, como que você conseguiu estar onde você está? Como que você conseguiu ser o que você quer? Não foi fácil, mas eu consegui. Aí, agora, a primeira palestra que eu fiz, eu falei sobre como foi a minha jornada de superação. Agora eu estou vivendo uma outra época, outro momento, que eu estou vendo em várias mulheres, não só mulheres, em homens. Nós vivemos num país que não fala a língua, que as pessoas... E depois dos 50, a coisa pega, tá? E muitas pessoas desistem, acham que depois dos 50 você deve desistir. Eu não tenho força para continuar, eu já estou velha. Mas velha como? Você vai decidir ficar no sofá, lendo um livro, vendo o seu tempo passar? E muitas não têm ali também, Cida, o cuidado dos 50, porque a vida inteira não trabalhou e não economizou. Não tem. E aí, como eu estou passando, eu passei já, tá, gente? Eu já passei dos 50, já passei de alguns anos lá. E eu comecei a imaginar que essas pessoas precisam, sim, de saber que elas estão vivas, que elas podem mudar, que elas podem fazer o que elas quiserem depois dos 50. Porque eu tudo isso aconteceu na minha vida com 55. E se você observar os maiores nomes de pessoas, como o dono do KFC, várias pessoas, começou com 55 anos. Mas eu tive uma crise eu tive uma crise de identidade muito grande. Eu achei que eu estava velha para isso, sabe? Só que eu descobri através de uma pessoa que falou para mim assim: se você tivesse menos idade que você tem hoje, você não teria a sabedoria que você tem hoje. Verdade. Você não teria passado, você não tem o leque de informação para poder passar. Então, eu descobri que eu posso ajudar muita gente após os 50. Com certeza. Tá? Eu descobri. Então, isso, gente, para vocês que já passaram dos 50, não perca a oportunidade de estar lá ouvindo eu falar, porque eu só falo daquilo que eu vivi, que eu presenciei, o que eu chorei, o que eu sofri. Quem serão os palestrantes dentro? Deixa eu pegar aqui, tá? Quem serão os palestrantes nesse Poder da Conexão? Como que vai ser dividido esse evento? Fala um pouquinho pra gente, um pouco dessa programação, para as pessoas que estão nos assistindo, tentar... Porque, vou falar para você, muitos estão correndo já de eventos, porque pagaram um evento de conexão, de network, e chega lá, as pessoas te colocam num quartinho e querem te vender uma mentoria de $10 mil. Exatamente. Então, as pessoas estão fugindo desse tipo de evento. É tanto que está diminuindo. Exatamente. Né? E vai mudar muito ainda. Então, Cida, como que vai ser essa programação para que o nosso net espectador, telespectador, né, e o nosso ouvinte da rádio desperte a curiosidade de estar buscando informação nos canais de comunicação que você vai passar? Tá. Gente, como eu já falei, o Poder da Conexão eu quero manter de imigrante para imigrante, para pessoas simples que querem crescer, que querem aprender, na verdade. Como eu cresci os meus business sem falar inglês. Como outras pessoas que vão estar aqui, tá? Porque eu cresci. Hoje eu não trabalho mais na área da limpeza, eu já saí do operacional, então eu faço aquilo que vem na minha cabeça, eu viajo quando eu quero, graças a Deus. Eu sofri muito, mas valeu a pena. Então, o Poder da Conexão, eu quero que mantenha essa mesma essência. Você vai lá, você vai aprender, você vai sair com conhecimento. Você só compra se você quiser, tá? Ninguém vai estar vendendo. Então, nós teremos o Thiago Prado, todo mundo conhece o Thiago Prado da BRZ. Ele vai estar lá falando, crescendo, ajudando você
As palestras dele, eu falo que o Thiago Prado, gente, ele tem que ser estudado pela NASA, porque aquela cabeça não para. Tá? É outro goiano, tá aí. Nós temos a Francisca Bevenuto. A Francisca Bevenuto também teve uma história de vida assim, muito grande e ela trabalha com marcas. Se você tem o seu brand, não sabe o que fazer, porque, para quem não sabe, a Cida Arruda hoje virou uma marca. Então, eu estou aí com algumas ideias que vai sair como Cida Arruda. Temos o Nésio Monteiro, tá? Que ele é mentor de mais de 20 mil alunos. Para quem não sabe, o Nésio, ele é das mãos direitas do Pablo Marçal, então ele trabalha com outro goiano doido. Nós temos a Angélica Oliveira, que ela é escritora, ela é mentora também, e ela é criadora de um movimento que se chama Mulheres Sobre Saltos. Ela vai estar lá te ajudando. Temos o Rafael Rica, outro goiano, que com 30 anos, ele morou na rua, ele fumava drogas, crack, tá, gente? Ele chegou ao fundo do poço. Ele decidiu, superou, chegou nos Estados Unidos com 11 meses, ele transformou em um grande investidor, um grande empresário na área de joias. Nós temos a Dani Rocha. A Dani Rocha já trabalhou em TVs no Brasil. Ela é expert na área da comunicação e ela vai estar apresentando também e vai estar palestrando, ensinando o pessoal. Temos o Thiago Skoll. Thiago Skoll é outro brasileiro que ele é engenheiro, tá? Ele vai estar falando de permit, porque a maioria das pessoas não sabe como tirar permit sobre a União. Ele é engenheiro, trabalha para o governo aqui de Massachusetts. Nós temos a Eliane Farm. A Eliane Farms, ela vai falar sobre como você se posicionar na internet. Nós temos a Liz Work, que ela é mulher na construção. Eu quero focar muito isso, gente. Você que é mulher na construção, esteja lá comigo, porque com a gente, eu amo o trabalho de vocês e realmente eu quero conhecer parte de todas as pessoas, mulheres, principalmente mulheres que trabalham na construção. Porque até todos esses serviços eram para os homens. E nós temos a Renata Castro, que foi a minha inspiração e foi a pessoa que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Que deu esse insight. Exatamente. E temos a Cida Arruda, né? Para quem não conhece, prazer. Vou estar lá falando para vocês que passaram dos 50 e acham que a vida parou. Não, a vida começa agora, com alguns ajustes, tá? Mas vale a pena começar. Para quem se preparou, a vida começa agora em Agora, autoestima, né? Autoestima, porque você tem um poder nas mãos, tá? Não é qualquer pessoa. Eu tô apaixonada por essa lista de pessoas. Goianos de sucesso. Realmente é sua lista de palestrantes está bem diversificada, pode atingir vários nichos de mercado. Exatamente. De formas diferentes, né? Então, qual é a data, o horário e o local do evento? Tá, vai ser no dia 19 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Ambrosia Hall, tá? Então, todas as pessoas que queiram, o chique, vocês podem deixar o link, né, depois. Vocês podem estar ligando para o 508-963-7584. Então, a gente está lá preparando, gente. Eu sei que está cansada de evento, eu também tô, tá? Foi através de eu participar de vários eventos que eu decidi montar o meu próprio para ver se eu faço a diferença. Não adianta eu trazer nomes caros que vai lá e vai querer enfiar mentoria em vocês e vocês não vão gostar do que vocês vão estar pagando para. Eu estou trazendo pessoas reais, pessoas como a Renata Crasso, que foi house cleaning, ela sabe o que ela sofreu. Liz Work, que ela chegou, ela trabalha na construção. Então, olha, a gente quer manter uma coisa real, uma coisa que você vai... palpável e... Exatamente. E nós somos pessoas. Nós somos pessoas. A gente estamos lá para ensinar você. Porque, gente... Tem vários brasileiros que falam, eu passei por isso, I don't care por o que você vai passar. Essa não é a minha pegada, não é isso que eu quero. O que eu passei, eu não desejo para vocês nunca. Se eu puder diminuir o seu sofrimento, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Amém. Cida, para quem não pegou o telefone, não tem tempo, ou tá dirigindo, ou tá assistindo de outro lugar, qual é a página, como é que a gente pode encontrar a página do evento no Instagram, no YouTube? Vocês podem estar entrando direto, Poder da Conexão, USA, tá lá, e pode estar entrando na minha página, que é Cida Arruda _oficial. Então, você está lá e meu telefone é 508-963-7584. A gente está vendendo e vão lá, gente, aprender nunca é demais. Nunca. E a gente trouxe nada mais, nada menos do que a
a mentora, a criadora do evento, para que ela contasse a vida dela e por que ela hoje trabalha em um dos maiores objetivos da sua vida, que é transformar vidas, ajudar pessoas a trilhar um caminho menos doloroso e mais fácil do que ela passou. Se todos nós brasileiros que chegassem nessa terra encontrassem pessoas com esse pensamento, nossa comunidade estaria mais unida, mais fortalecida, com leis mais arraizadas para nos proteger, como imigrantes e empresários, que nós somos grandes potências, porém não temos ainda a mentalidade de união. E sem união nós não vamos chegar a lugar nenhum. Cida, um dos seus lemas é nunca desistir. Eu não tenho a opção de não fazer, eu preciso fazer, eu não posso nem pensar e nem me dar o luxo de desistir. De onde vem essa força? Suas palavras finais. Olha, a minha força vem de Deus. E eu falo porque aquilo que eu passei, gente, eu precisei muito de força. Não foi fácil. Mas os meus filhos fizeram. Então, eu peço para vocês, eu falo para vocês, a minha frase final: você só é aquilo que você quer ser. Ninguém muda o seu destino. Tá? E uma outra coisa que eu vou falar. As coisas mudaram tanto que eu acabei de receber um convite para estar na televisão no Brasil com a Sônia Abrão. Agora, dia 25, falando também da minha história e da minha superação nos Estados Unidos. Parabéns, Obrigada. Isso é mérito seu, Exatamente. mérito da sua força, e que Deus te abençoe, a que você continue abençoando outras pessoas e que você cresça e realmente faça da sua história de vida algo que venha transformar as vidas de outras pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui no De Frente com Elas. Obrigada, espero que você possa voltar mais vezes para falar de outros projetos e que seja um sucesso aí o seu evento Poder da Conexão. Obrigada, conto com todos vocês, gente. Estejam lá, que vai valer a pena. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. Semana que vem, nossa querida Cibi está de volta, né não? Beijo. Beijo. Até Obrigada, semana que vem. gente. Bom dia.